Na Europa, 47 pessoas e milhares foram hospitalizadas por causa da bactéria E. coli. A segurança alimentar é uma das grandes preocupações do nosso tempo. Mandamos analisar dezenas de alimentos e os resultados vão, por certo, surpreendê-lo. No Repórter TV. O cenário é bucólico, mas lá ao fundo, do outro lado do prado verdejante, está o IC19, uma das vias mais movimentadas da Europa, liga Sintra a Lisboa. À beira da estrada, as hortas ilegais ocupam os taludes. Os remediados e os pobres do Império, os mesmos de sempre, cultivam aqui tudo e mais alguma coisa. Tenho couve, tenho ervilha, tenho um bocadinho de cebola. É isso. A prioridade é satisfazer as necessidades primárias. É bom para comer. É muito bom para comer. Tem uma ajuda importante, porque em vez da gente anda a comprar e temos no campo, dá para comer. Já dá para consumir a casa. Para muitos, a sociedade de consumo é, no fim de contas, mais uma miragem do que outra coisa. As hortas de estrada contrastam com a aparência de prosperidade e de abundância generalizadas. Uns é para comer, as reformas são poucas. Outros é para vender. E outros são os que vêm roubar aquilo que os outros estão a cultivar. É isso que se passa. Mas não é de agora, é de há muito tempo. Mas o engenho acarreta perigos. As couves galegas do IC19, mas também as da segunda circular, da A1 e da A8, são perigosas para a saúde. Contêm teores elevados de nas hortas urbanas é preocupante. Verificamos teores nos solos de metais como o crómio, níquel, chumbo e cádmio elevados e prejudiciais para a saúde pública. O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa monitoriza desde 1998 a presença de metais pesados em 5 pontos da capital. O chopo, uma árvore de folha caduca particularmente resistente, foi o primeiro bioindicador da poluição na capital. Em 2006, achámos interessante estender este estudo a folhas de couve de hortas, digamos, de beira de estrada. Posso dizer-lhe, em termos concretos, que determinamos teores de chumbo entre 4 a 10 vezes superiores àqueles previstos nas recomendações legais. Os resultados das análises do ISEL são assustadores. Os valores legais são largamente ultrapassados, designadamente no IC19, com um excesso de chumbo de 390%. Na segunda circular, o panorama é ainda mais preocupante, 1025% a mais. A horta mais contaminada da capital é esta. Fica em Pedroços, junto à Marginal e à bomba de gasolina. Os teores de chumbo e de outros metais pesados rebentam com as escalas. Há então que regular um bocadinho essa prática de hortas urbanas, garantindo que são realizadas em locais que não apresentam perigos para a população. Ou seja, que as pessoas possam cultivar aí os seus legumes, o que é uma prática sustentável e muito louvável, mas também os possam comer em segurança, portanto, sem correrem riscos de saúde. O problema é justamente esse, e as surpresas continuam à medida dos estudos. O ISEL comparou as couves galegas das hortas urbanas às de agricultura biológicas vendidas nos supermercados. Os resultados das análises das couves biológicas do comércio são surpreendentes. Os metais pesados excedem em 153% os valores autorizados. Apenas garantem a ausência de pesticidas. Não evitam a presença de poluentes transportados atmosfericamente, nem a absorção pelas plantas de poluentes presentes nos solos, como é o caso dos metais pesados. As conclusões são do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. A indústria agroalimentar e a grande distribuição são hoje as principais responsáveis pela comida contaminada que ingerimos. A variedade e a profusão atuais deixaram de significar qualidade e muito menos saúde e bem-estar. Mandamos analisar dezenas de alimentos, aqueles que consumimos diariamente. As conclusões do laboratório são melindrosas, mas já lá iremos.
Nós passámos de hábitos alimentares que eram determinados, sobretudo por aquilo que são os ciclos na natureza. Havia a época do tomate, a época da ervilha, a época de cada fruta, e isso condicionava e determinava as nossas escolhas alimentares. Hoje não. Sei lá, hoje as crianças já não descascam ervilhas na casa dos avós. Hoje as ervilhas é algo que se tira de um pacote do congelador e que se come. E, portanto, esta abundância de alimentos, esta disponibilidade o ano inteiro, alimentos de todas as partes do mundo, fez com que o nosso padrão alimentar se alterasse. Nós temos acesso a todos os alimentos, a preços cada vez mais acessíveis, e isso, como é óbvio, também modificou não só as nossas escolhas, mas a forma de produzir esses alimentos. Telheiras, Lisboa. Mais uma sessão de esclarecimento no ateliê de nutrição. O exercício proposto aqui é comporem uma refeição equilibrada e saborosa. O que é que nós já estamos a ver? Que alimentos do mesmo grupo vamos evitar misturar. Vamos evitar misturar o arroz com as batatas ou as batatas com a massa, ok? O célebre bitoque com o ovo também vamos evitar misturar, ok? Portanto, o ideal seria nestes grupos aqui escolhermos uma opção de cada. A preocupação desta gente é justificada. Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial. Comer bem para viver melhor. Mas não chega. A resposta que se encontrou até agora, que a nossa civilização encontrou até agora, foram aquilo que chamamos os regimes intensivos, que recorrem a adubos, a químicos, mas também discute-se muito hoje a manipulação genética e outras formas de conseguir produzir mais alimento com menos recursos. Esse foi o caminho que nós seguimos até agora. Claro que, chegados a este ponto e com muita da informação que nós temos acesso hoje em dia, é legítimo questionarmos se este é um caminho a seguir, que outras alternativas é que há e que vias é que nós, enquanto consumidores, poderemos exigir, quer à indústria, quer aos governos, quer à agricultura. A produção agroalimentar e não só coloca questões sérias de saúde pública. No espaço de 20 anos, o número de cancros em Portugal aumentou 735%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. Os cancros estão a aumentar em todo o mundo, em Portugal também é evidente, porque nós temos várias razões. Primeira, aumentou muito a esperança de vida, isto é, as pessoas ficam cada vez mais velhas e o cancro, apesar de tudo, é uma doença das pessoas idosas. Melhorámos muito a nossa capacidade de diagnosticar cancros e, portanto, hoje em dia diagnosticamos cancros que aqui há 15, 20 anos passavam desapercebidos. E depois estamos convencidos que houve, de facto, uma modificação dos fatores ambientais, não genéticos, isto é, nós geneticamente somos o que éramos, não mudámos nos últimos 50 anos, houve fatores ambientais que mudaram muito. Mudou, por exemplo, a exposição ao sol. E o sol é muito bom, mas o cancro da pele aumentou extraordinariamente em todos os países desenvolvidos porque as pessoas se expõem mais ao sol. Aumentou a obesidade e a obesidade é um fator associado à alimentação e, no fundo, a bebidas calóricas, etc. Aumentou porque nós hoje utilizamos muitos produtos, quer na agricultura, quer, por exemplo, nos cosméticos, que são produtos que modificam as hormonas e que são indireta ou diretamente causadores de cancro. A prevalência da pré-obesidade, do excesso de peso nas crianças portuguesas, que atinge 1 em cada 3, é hoje uma das mais elevadas da Europa. A informação é da Plataforma contra a Obesidade da Direção-Geral de Saúde. Principais causas apontadas: níveis reduzidos de atividade física e padrões alimentares inadequados. A alimentação está na origem do desenvolvimento de muitas maleitas. A alimentação das mães grávidas é muito importante para a formação dos bebés, nomeadamente os embriões e os fetos, que são extremamente frágeis, em que as estruturas se formam em determinadas idades-chave e que, se a mãe ingerir certos químicos que passam através da barreira fetoplacentária, sobretudo aqueles que têm efeitos semelhantes aos das hormonas, essas alterações podem se tornar definitivas, podem inclusivamente dar origem a cancros, podem dar origem a malformações sexuais, podem dar origem à obesidade, podem dar origem a diabetes, podem dar origem àquilo que agora está na moda, que são a hiperatividade e a déficit de atenção das crianças. Os químicos também estão associados à diabetes, doença de Parkinson e de Charcot. E aqui está como as sementes selecionadas se ficam a dever muitas das searas magníficas
espalhadas por esta terra de Santa Maria, constituem regalo para os olhos, aumentam as colheitas dos agricultores e são bons pronúncios da abastança para o povo português. A lavoura já não é o que era e os agricultores são as primeiras vítimas. Idalécia Ferreira era operária numa exploração de São Teotónio, Brejão. Era porque foi obrigada a reformar-se aos 35 anos de idade por causa dos químicos. Foi em 1986. Trabalhei no morango, no tomate, no melão. Depois fiquei doente por um motivo das químicas, que andaram com o helicóptero a dar as químicas por cima de nós. Eles diziam para nós fugirmos, mas quando dizia já não dava tempo, porque o avião era mais rápido e quando a gente sabia já estávamos a ser atingidos. Depois começávamos com dores de cabeça fortes, sentir mal, tínhamos que acabar por ir lá para uma casinha que eles lá tinham, não é? Outras vezes para o hospital. E pronto, e a partir daí nunca mais tive um dia de saúde. Tive que ir para Lisboa, fiz vários exames em Lisboa e onde foi detectado que era das químicas. Só respiro de um pulmão e também tenho problemas de fígado. Idalécia Ferreira não é um caso isolado. Há explorações que contaminam impunemente os solos, as águas e dão cabo da saúde das pessoas com fitofarmacêuticos, incluindo produtos químicos proibidos há décadas. E não estamos a falar de empresas de vão de escada. Uma multinacional aplicou em meados de 1997 pelo menos um produto ilegal numa exploração de agricultura intensiva do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A TVI teve acesso aos documentos confidenciais do crime ecológico.